Esse tema da violência efetivamente daria assunto, e dá assunto, e temos assunto para vários dias e horas. Mas tem três palavras, termos, enfim, que eu acredito que resumam o problema: hipocrisia, burocracia e, evidentemente, que dinheiro. Hipocrisia. Hipocrisia porque muito tempo aqui no Brasil se alimentou a defesa humana dos bandidos e não das vítimas. Por muito tempo se teve medo, se intimidou em falar que o marginal, que o bandido precisa sim ficar recolhido e que a questão da ressocialização não é bem assim. E eu ouvi isso de um promotor experimentado aqui de Porto Alegre, o doutor Eugênio Amorim, se referindo, obviamente, aos principais criminosos e líderes, dizendo ser, o deputado Tiago, quase impossível a ressocialização desses elementos que hoje, dos presídios, comandam os assassinatos. Eles precisam sim ficar isolados, sem comunicação, não podem ter medo de penas brandas. A lei processual, penal e penal já deveria ter mudado há tempos em nosso país. Precisa ser mais severa. O criminoso precisa pagar a pena, sim. Não pode ficar pouco tempo privado de liberdade ou na liberdade condicional semiaberta, que a maioria dos casos de assassinos estão nessa condição. Então nós temos que deixar de ser hipócrita. Nós precisamos defender a sociedade antes de defender o bandido. A justiça agora concedendo indenizações por dano moral a presos porque eles estão em cárcere em não condições de um hotel 5 estrelas. Isso é uma barbaridade. Isso, para a realidade do nosso país hoje em dia, é uma afronta à sociedade que quer proteção. Falar no armamento do cidadão, ou seja, no direito do cidadão poder se defender, exercer o seu direito de defesa, é um absurdo. O Estatuto do Desarmamento precisa ser revisto. E aquele cidadão que está lá no interior, distante das sedes das suas cidades, como é que ele vai se defender? Não tem jeito, não tem maneira. É uma luta muito desigual, muito desigual. E sem dinheiro, nada ou muito pouco é possível fazer. Aí entra a parte também da Assembleia Legislativa. Vem o projeto do 10º, ele é rejeitado por razão ideológica. Vem a questão da licença classista, meu Deus do céu. Vai ser o fim do mundo tratar disso. Mas são 38 milhões de reais por ano que não prejudicam ninguém, porque ninguém vai deixar de receber. Apenas o Estado não vai mais pagar para os representantes sindicais. Quem vai pagar são os próprios sindicatos. Tem que fazer economia. Precisa vir dinheiro de algum local para aplicar em segurança pública. Senão, nós vamos continuar pesando cada vez mais a responsabilidade sobre os prefeitos. E aqui eu quero falar da burocracia. Esta, em todas as áreas e esferas do poder público, infelizmente, talvez seja o grande mal. Cito um exemplo que a bancada do Partido Progressista levou ainda no ano passado como sugestão para a segurança pública, de uma maneira criativa e sem que o Estado tenha que necessariamente puxar ou imediatamente dos seus cofres, porque não tem dinheiro, para auxiliar na segurança pública. E investir, nós temos 3 bancos estatais, 3, e queremos mantê-los. Mas se temos 3 bancos, nós, o Estado, precisa criar condições, linhas de crédito, para que os municípios que estão implementando o projeto de vídeo monitoramento possam atender os seus cidadãos a um custo mais baixo, juro reduzido, carência, porque eles estão fazendo isso. E o resultado, meus caros, eu posso compartilhar aqui no projeto que foi realizado em Marau, na gestão do prefeito Josué Longo, chamado Olho Vivo. De 2013 a 2016, houve uma redução de 64% no número de homicídios, 42% no número de roubos, 18% no número de furto qualificado, 84% no registro de furto simples, reduziram. A participação de drogas, 43% é menos. Aí o Estado pode ajudar. O Banco do Estado pode ajudar e deve ajudar. Outro problema que a burocracia
lamentavelmente impera, inclusive quando nossos prefeitos municipais querem contribuir com o Estado: auxílio ou a bolsa policial. Vários prefeitos do Estado contribuem com a Polícia Civil e Militar. O Tribunal de Contas, em alguns casos, glosa, aponta o prefeito, em outros não. É preciso criar um ordenamento. E a Procuradoria-Geral do Estado, fazem 2 anos que eu estou trabalhando nesse tema, não dá um parecer, um simples parecer para que os municípios possam contribuir com o Estado. Então nós precisamos vencer o problema do dinheiro, que talvez seja o mais difícil, o da burocracia e, sem dúvida alguma, o da hipocrisia. Porque se fala muito no combate à violência, mas muitas vezes se tem medo de efetivamente enfrentar a violência e aqueles que são os mais violentos. Muito obrigado, presidente.